Vitor, seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Estamos muito felizes com a sua participação. Eu que agradeço, Rafael. Obrigado pelo convite aí. Espero poder contribuir um pouquinho aí com a gente, com o pessoal que está na live aí. Estou acompanhando vocês aí desde manhã. Pô, que bom, cara. Eu queria que você começasse falando um pouquinho da sua experiência na área de cibersegurança, se apresentasse, e aí eu já começo aqui com o bate-papo. Beleza. Antes de mais nada, quero só pedir um pouquinho de desculpa aí, tá chovendo muito aqui, não sei se vai acabar Aqui saindo no áudio também, aí, mas também. não fiquem assustados. Então, bom, eu trabalho com TI há 14 anos aí, na verdade, né? Comecei lá em 2008 como estagiário, passei por áreas de backup, virtualização, Windows, sistemas operacionais em geral, projetos, e fui caminhando aos poucos para a área de segurança da informação, né? Eu atuo como analista de segurança da informação há praticamente 2 anos e tenho estudado bastante sobre o tema, né? Inclusive me especializei na parte de proteção de dados, fiz as certificações, né, de DPO pela Exim, né? Então, hoje a minha especialidade é em privacidade e proteção de dados, e também faço um pouco, gosto, né, dessa questão de conteúdo, de contribuir, né, com informações para as pessoas na internet, então, às vezes, também faço um pouco de produção desse tipo de conteúdo dentro das minhas redes sociais, e como eu tinha comentado com o pessoal da Start, eu também sou organizador de uma comunidade, a InfoSec Community, que tem, a gente vai falar um pouco sobre ela também hoje, que tem como objetivo também unir justamente os profissionais da área de segurança para cada vez mais estar todo mundo preparado, né, para o dia a dia nosso. Sensacional. A gente trouxe alguns dados aqui importantes para a gente já começar esse bate-papo, que devem ser considerados ao longo da nossa conversa, porque Sim. não adianta, né? A gente que é profissional da área e atua na área da cibersegurança, a gente tem que lidar com esses reports que são feitos aí trimestralmente, semestralmente, porque a gente consegue ter uma visão e um vislumbre também do futuro de como que as coisas estão acontecendo os investimentos, as ferramentas, as tecnologias. E aí, alguns dados são bem alarmantes quando a gente fala da questão de conscientização, cultura, comunidade. E aí eu vou trazer alguns deles e aí eu já abro a primeira pergunta para você. A insegurança, ainda, nós sabemos que ela é um mar gigantesco. E como vocês viram ao longo do dia inteiro aqui, a gente vem falando sobre isso, os dados estão cada vez mais, trazem uma preocupação cada vez maior. 95%, de acordo com o Fórum Econômico Mundial, 95% das violações de cibersegurança são causadas, pasmem, por erro humano. Prevê-se também que o mercado mundial de segurança da informação atinja 366 bilhões de dólares em 2028, de acordo com a Fortune Business Insights. E também o Brasil é o maior alvo de ataques cibernéticos da América Latina. E aí eu vou trazer alguns desafios de carreira também, porque como você, sendo especialista, também tendo uma comunidade, pode trazer essa base para nós, alguns desafios na carreira e na atuação do setor, que são mais de 2/3 dos profissionais de cibersegurança lutam para definir as suas carreiras, ou seja, uma dúvida gigantesca que eu até tinha conversado já com o João Brásio, né, como decidir para qual área ir, se eu vou para parte ofensiva, parte defensiva, enfim, isso é normalmente uma dúvida também, se eu vou para a área mais de auditoria, consultoria, enfim, é uma enormidade de possibilidades e gera-se ali uma insegurança por parte dos profissionais também nesse quesito. E 6 em cada 10 profissionais de centros de operações de segurança acham que apenas metade de seus candidatos à segurança são qualificados. Ou seja, a gente está lidando com um problema crônico, né, no cenário mundial, no cenário brasileiro. E aí a pergunta que eu te faço, já para a gente começar, é o seguinte: por que a gente olha para esses dados e ainda não enxerga um ponto de mudança aqui no Brasil? O que você percebe sobre esses dados e como que você enxerga isso na atuação do dia a dia dos profissionais? Legal. São dados bem preocupantes, né? Eu acho que, olhando o histórico que a gente tem no Brasil, Rafael, o que falta, propriamente dito aqui, é a conscientização de todas as pessoas. Então, a gente tem a LGPD, que entrou em vigor faz 2 anos, e mesmo assim a gente tem ainda inúmeras pessoas que não têm uma certa preocupação em doar
os seus dados em formulários de pesquisa, em aplicativos, acessando várias, né, os e-mails e tal. Então as pessoas elas têm essa dificuldade que é ter a cultura de segurança da informação. E isso acaba dificultando a parte do profissional, porque muitas empresas ainda não conseguem criar um certo investimento dentro do plano, dentro da meta da organização, para investir em cibersegurança. Então a gente tem eu não diria problema, mas eu acho que é a virada da chave. Então é você entender que você precisa sim investir, que segurança não é, na verdade, um custo para a empresa, é um investimento, que você precisa qualificar cada vez os seus profissionais, e o problema é levar essa cultura para todo mundo. Né? A gente tem dentro da comunidade hoje, a gente vê que muitas pessoas ali que são os profissionais das áreas, a gente acaba discutindo muito esses temas, e eu tenho, por exemplo, visto assim, vários amigos, até colegas de infância, etc., que caem em golpe 1, 2, 3, 4 vezes, toma aquele prejuízo, né? Perde dinheiro, perde informações, etc., dados, e aí se pergunta, e aí, mudou, né? A forma como você trabalha com a sua vida nos dados? Não, a pessoa continua na mesma, no automático. Então você acaba tendo que tentar esse desafio da gente passar essa conscientização para a galera do que, cara, se preocupe antes de você, por exemplo, no mercado, vai fazer uma compra e vai passar seu CPF na nota fiscal paulista, por exemplo, e falar alto, né? Em digitar ali de qualquer maneira. O CPF hoje é um dado assim muito pessoal que com ele muitas pessoas que agem de má fé conseguem fazer abertura de conta de um banco digital, criar e-mail e começa a fazer todo o trabalho ali de roubar a informação, né? Então a gente tem esse leque de dificuldade, e eu acho que a gente tem que, como eu comentei, a gente tem que trabalhar nos 3 Cs, né? Que é a parte da cultura, conscientização e comunidade. Então, eu acho que tem que trabalhar muito e unir isso cada vez mais, né? Sensacional. E aí a gente, né, até pulando até um pouquinho pro tema da nossa palestra, né, do nosso bate-papo na realidade, os 3 Cs da segurança cibernética, que é até um tema que você tem estudado, você tem falado bastante, aliás. Eu queria ouvir um pouco mais de você, o que seriam esses 3 Cs, estão até aparecendo aqui na nossa tela, né, cultura, Exato. conscientização e comunidade. Na sua visão, por que é tão importante trabalhar esses 3 Cs no âmbito corporativo, no âmbito público, vamos dizer assim? Certo. Eu gosto os 3 Cs, na verdade, eles acabam se unindo, né? Ele não são peças trabalhadas separadas dentro do ambiente de segurança da informação. Então, a gente tem a cultura, cultura de cibernética, cultura de segurança da informação, que o próprio nome já diz, que é você ter essa cultura, que todas as pessoas tenham a noção que elas são elas têm os papéis, né, chaves, elas são as pessoas chaves dentro dessa organização de ser a primeira trava quando acontece alguma coisa. Então ela tem que ter essa cultura enraizada dentro das organizações, dentro dessas pessoas, né? Porque hoje, até busquei um dado para falar um pouco hoje, cerca de 2/3 de todos os roubos e vazamentos de dados que nós temos começam com erros humanos. E a maioria das pessoas, desses erros humanos, não são erros muito complexos. É um phishing, é uma pessoa infeliz dentro do ambiente de trabalho que um golpista abordou e conseguiu alguma senha, algum privilégio, e aí o cara, pô, tô insatisfeito aqui no trabalho, toma aqui, faz o que você precisa fazer e me dá uma grana, né? O Bitcoin acabou ajudando essa galera a transferir a parte financeira. Então, a empresa ela precisa ter essa cultura, ela precisa começar a trabalhar isso diariamente no seu trabalho, na sua organização, com os seus usuários e clientes, né? A gente precisa entender isso também. A cultura, a empresa, né, ela precisa trabalhar a cultura com os seus usuários, ou seja, seus funcionários no dia a dia, mas também com seus clientes. Então, vai fechar um contrato com alguém, tem que ter uma cláusula lá de NDA, tem que ter uma cláusula de privacidade, tem que analisar a parte de segurança de uma solução que você está contratando, entendeu? Tem que questionar, tem que tentar levantar isso para você realmente cada vez mais construir um ambiente seguro. A gente sabe, como passou o tempo aí o dia inteiro falando, a gente não existe nenhum ambiente 100% seguro. Então, cada vez mais a gente precisa ir se atualizando, melhorando o ambiente, melhorando as pessoas, para que cada vez mais a gente consiga ter um ambiente seguro. E aí, puxando a cultura, a gente tem o trabalho de conscientização.
que eu vejo assim que muitas empresas trabalham nisso como fosse um projeto, começo, meio e fim. Então, vou fazer um projeto de conscientização, vou criar algumas coisas e pronto. E não é. Conscientização, na verdade, ele é um programa, ele tem que ser incorporado dentro da organização. O Vinícius Perelli estava falando agora há pouco aí do trabalho que a Hackers Ranger faz. Inclusive, ele também participa da nossa comunidade da InfoSec Community, e eu já conversei várias vezes com o Vinícius, e é justamente isso. É um programa de conscientização que você tem que criar, você tem que trabalhar isso todo dia. Porque hoje, a gente tem um phishing específico, que é o cara manda um e-mail com uma fatura de alguma coisinha que você não percebeu, você clicou, o cara pegou ali. Só que amanhã o cara pode estar usando outra técnica. E você precisa informar o seu usuário final que uma técnica mudou, que o cara... O que a gente precisa chegar, o momento da conscientização, é aquele momento assim, que todos os nossos usuários bases da organização, na hora que receber um e-mail phishing, em vez de ele clicar, ele para, levanta a mão falando que esquisito, e reporta isso para o Service Desk, para o SOC, né, para a área de segurança da informação, e reporte isso. Então, esse trabalho de conscientização ele tem que ser periodicamente revisado, ele tem que ter um programa, né? E aí a gente tem, com isso a gente tem a parte da comunidade, que é uma das coisas que foi uma que incentivou eu e o Daniel Pérez, que é um amigo meu que trabalha comigo, a criar a InfoSec Community, o Ian Silva, que é justamente isso. O que a gente identificou? Hoje a gente tem muita informação sobre segurança cibernética na internet, muitas empresas dando cursos, muitas certificações, muitas áreas, né, ramificadas dentro da segurança, como você propriamente tinha falado, né? Blue Team, Red Team, SOC, segurança defensiva, ofensiva, auditoria, consultoria, proteção de dados, privacidade, etc. Então, a pessoa que está querendo ingressar naquela área, ela fica meio... Cara, se você dá um Google ali em segurança da informação, você vai ter uma enxurrada de informação que às vezes a pessoa que está começando, ela não tem aquele feeling para selecionar, fazer a seleção realmente do que precisa, né? E aí a gente, conversei com o Daniel, com o Ian, falei, cara, vamos montar uma comunidade para trazer essa galera especialista mesmo em segurança da informação e também a gente dar conteúdo para a galera que está querendo começar para direcionar. Então, a gente teve casos, por exemplo, dentro da comunidade, de pessoas que procuraram a gente, falando, cara, vi vocês aqui na internet, numa live que vocês fizeram, gostei do conteúdo e tal, e eu queria começar na área de segurança, mas o que eu faço, né? Que escola que eu faço, faculdade, MBA, pós, etc. Falei, cara, primeira coisa, o que você quer fazer dentro da segurança da informação? Você quer ser aquele cara que vai caçar o problema? Ou você quer ser aquele cara que na hora que chegar alguém batendo na sua porta, você vai defender? Ou você não quer isso, você quer fazer aquele cara mais processual, que gosta da auditoria, do papel mesmo. Então, não, eu gosto de programação, eu gosto de ficar loucão ali, pá. Falei, então você gosta de uma coisa mais ofensiva. Então procura direcionar os seus estudos na parte ofensiva. Porque se você for querer seguir esse caminho e começar a ler muito e estudar muito defensiva, você não vai conseguir encontrar vaga nisso. E aí você entra naquela questão, profissionais desqualificados. Por quê? Porque o cara tá olhando para um lado, só que tá pegando uma vaga de outro. E aí você faz o quê? O cara parece que é um desclassificado, o cara não tem um conhecimento aderido aqui para poder fazer essa vaga. Mas por quê? Porque às vezes o cara não tá sabendo direcionar. Então a gente foi criando essa comunidade, tá muito boa, a gente tem muito conteúdo bom dentro do grupo do WhatsApp que a gente criou. Inclusive essa parte de comunidade também, para os profissionais de TI, que somos nós, eu acho que é muito importante porque a gente precisa também estar cada vez mais atualizado, né? Como teve uma live aí, que eu esqueci o nome do rapaz que estava falando, ele falou que tem que ler todo dia, tem que estar se atualizando todo dia, que se o cara não gosta de ler, de estudar, tá na área errada. João Lucas Brásio. Esse, ele mesmo. Então, eu falei, exatamente. E a comunidade serve para isso, porque às vezes tem pessoas que estão assim, mais tempo e consegue ter acesso à informação um pouco mais rápida, e aí ele acaba compartilhando no grupo, e aí a galera, nossa, que legal, não sei o quê. Então, assim, para até dar como exemplo, a gente teve casos onde teve pessoas dentro da comunidade que reportaram uma vulnerabilidade de uma atualização, por exemplo, do Windows, que uma outra empresa estava pronta para atualizar isso para o parque inteiro de 4.000 máquinas. E o cara, na hora que viu, eu falei, calma aí, tem uma vulnerabilidade, cara, o que é isso? Aí, na hora que foi caçar, falou, nem vou atualizar, e não atualizou. Então, você vê que a agilidade, né, na parte da informação te ajuda. E a parte de conhecimento, cara, nunca ninguém vai ser o dono de tudo, né, dono da verdade, ninguém vai conseguir conhecer tudo. Então, essa troca de informação entre os profissionais é extremamente importante. Então, a gente tem trabalhado isso nessa comunidade, porque a gente achou que é difícil encontrar comunidades, né,
desse nível. Inclusive, o que vocês estão fazendo hoje, por exemplo, uma live de um dia inteiro de conteúdo extremamente rico, cara, isso aqui, assim, mais empresas deveriam fazer, entendeu? Isso tem que ser uma coisa assim, cara, sei lá, cada 15 dias, a cada mês tem que estar rolando. Tem que ser uma cultura de ter isso toda. Porque, cara, hoje a gente está falando de uma coisa. Daqui a 2, 3 semanas pode sair uma nova técnica de algum hacker da vida aí e, cara, tá pegando todo mundo, né? E o que a gente tem hoje dentro desse ambiente que a gente chama, né, da Deep Web, Dark Web, que são as pessoas que agem realmente de má fé, elas têm essa comunidade. Elas trocam essa informação. Elas se ajudam para acabar atacando alguém, né? E aí a gente tem que entender, cara, eu não sou concorrente de você. Muito pelo contrário, a gente está aqui buscando a mesma coisa. O que é? Manter a nossa empresa segura. Né? Então vamos se unir, vamos trazer isso cada vez mais, os profissionais, escrever conteúdo, escrever artigo, entendeu? A gente tem algumas pessoas que são os amigos meus que são bug out, então assim, os caras estão caçando vulnerabilidade, na hora que acha já joga lá, e aí você começa a se inteirar ali pelo assunto. Então, esses 3 Cs da segurança cibernética, eu gosto muito de trabalhar justamente isso, trabalhar na cultura da empresa, de ter isso enraizado, fazer um programa de conscientização para que as pessoas consigam, uma hora, aprender que realmente aquilo é preciso, e ter a comunidade para os profissionais se atualizarem de forma mais rápida. Porque hoje, por exemplo, se a gente for querer atualizar através de curso, de pós, de MBA, vai levar um tempinho. Mas às vezes tem uma coisinha que você pegou de um cara que fez numa live ensinando como é que faz isso, isso e isso. E aí você, saquei, faço isso, entendeu? Então, é muito importante unir isso, né? Trazendo um pouquinho, eu acho muito interessante o papel que vocês fazem na comunidade. Até teve gente aqui que pediu para colocar o link. Manda aqui no privado, se puder, que daí a gente já joga aqui no chat para a galera. Que eu vou também fazer parte dessa comunidade. Eu vou entrar na sequência aqui. E eu acho muito importante o que a própria Start está fazendo, o que outras empresas acabam, que tem muito a ver com os 3 Cs, né? Criar cultura no sentido de ser consistente, conscientizar para criar uma comunidade, né? Conscientizar para tornar as pessoas, fortalecer o firewall humano, né? Que a gente brinca. Não adianta você ter um firewall de ferramenta, solução, se o firewall humano não está funcionando, né? E também fortalecer a comunidade. E aí, trazendo um pouquinho para o que você citou, das empresas fazerem esse investimento maior na parte de conscientização, cultura, na sua visão, assim, quais são os principais desafios no quesito conscientização, cultura, comunidade dentro das empresas e como que a gente pode tornar a segurança um assunto mais acessível para as pessoas? Porque o que eu mais vejo também, ao mesmo tempo, quando a gente faz um conteúdo desse, por exemplo, que esse conteúdo, claro, que também a gente coloca lá Security Day, né? Vai vir a galera de cibersegurança, galera de infra, galera de TI, porque esse foi o nosso objetivo aqui com o evento. Mas levando em consideração um exemplo, tá? A EDP Brasil, a empresa na qual você trabalha, se até você tiver exemplos aí, outras empresas de mercado, existe aquele receio por parte das pessoas em falar sobre esse assunto, porque se torna um assunto chato, igual se tornou falar da TI, né? A galera fala de cibersegurança e fala, putz, baita cara chato, fica falando de vazamento, de risco, tal, já cansei desse assunto. Como que a gente pode tornar, então, um pouquinho mais acessível para essas pessoas comuns, vamos dizer assim, né? O colaborador comum do dia a dia, que não é ali o profissional da área, não é especialista, e tornar isso algo, né, uma cultura, as pessoas gostarem desse assunto. Você tem exemplos de como fazer, de ferramentas ou cursos ou que vocês já implementaram em outras empresas, até mesmo na própria comunidade? Olha, excelente pergunta, Rafael. Assim, acho que o primeiro desafio da equipe de segurança da informação dentro das organizações é ter 100% do apoio da alta gestão. Então, assim, as primeiras pessoas que têm que abraçar essa causa, digamos assim, é a alta gestão. A alta gestão, ela precisa ser o exemplo para todo mundo. Então, assim, da mesma forma que a gente tem
alta gestão sendo exemplo, por exemplo, de que precisa usar o cinto de segurança, precisa respeitar as regras de trânsito, quando a gente tem aquele trabalho de conscientização de segurança do trabalho, por exemplo, esse cara também precisa fazer esse papel. Ele também precisa ser o cara que troca de senha a cada 60 dias, que ele não clica no link, que ele dá a lida, que ele faz isso, que ele faz aquilo. Então, ele precisa ser a pessoa que é o maior exemplo de uma empresa. O CEO, por exemplo, é o maior exemplo. Todo mundo se espelha no cara, né, ou na mulher. Enfim, então, assim, todo mundo se inspira naquele CEO que ele precisa passar isso para baixo. Ele precisa mostrar isso. E aí temos outro desafio que é trazer essa parte de conteúdo que é maçante, que é chata, a gente entende, quem é da área sabe disso, que é o maior desafio. Inclusive, a gente tem alguns trabalhos que a gente tem feito dentro do EDP Brasil, que é tentar, né, de forma talvez lúdica, exemplificar alguns temas. Então, a gente tem hoje no mercado, conheço algumas empresas que fazem esse tipo de papel justamente de usar a criatividade para pegar, por exemplo, vamos supor aqui uma norma de segurança da informação, uma ISO 27001, alguma ISO aí, ou a própria LGPD, pegar aquela informação massiva e transformar num PDF de animado, num vídeo em 2D, 3D, numa narração, alguma coisa que você consiga prender a atenção da pessoa e ela consiga ler, interpretar, né, aquela situação que está acontecendo ali sem ter que pegar o papel e ficar lendo a política lá, 10 páginas, 11 páginas, que a pessoa realmente não vai. A gente sabe disso. É uma cultura da sociedade como um todo, por exemplo. Eu até brinco aqui, eu até brinco dentro da comunidade, assim, quem de nós, profissionais de segurança da informação, que lê os termos e condições de todos os aplicativos que a gente usa, que lê a política de privacidade de todos os sites que a gente acessa, ninguém faz isso. Né? Realmente, assim, hoje, se você for, por exemplo, parar para ler os termos e condições do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, do Telegram, você vai se assustar. Você vai se assustar. Você vai falar, cara, os caras têm acesso a tudo, né? Acessam tudo. Então, é essa questão, né? Então, assim, o próprio, o Daniel até comentou aqui da Hackers Angels, é justamente o trabalho que o Vinícius faz com a Hackers, que é sensacional. Que é justamente isso. Ele gamificou todo o trabalho de segurança da informação de uma forma que as pessoas se sintam abraçadas, né? Que é aquela questão da competição, quero ganhar o prêmio, o tabuleiro, tal jogo, é tentar trazer isso, né? Inclusive, eu tive uma conversa também, aí não tem relação com a própria EDP Brasil, mas né, dentro da comunidade mesmo, que é apartado, eu tive algumas conversas com o pessoal da CAD TI, que a gente estava com uma ideia, cara, de ter esse tipo de trabalho dentro de escolas, entendeu? Porque a criançada precisa entender isso desde a base, né? Porque, assim, dados pessoais de crianças dados pessoais sensíveis, de menor de idade, né? A Lamara deve ter comentado. Então, assim, são coisas que a gente precisa levar em consideração isso. Né? Então, hoje os pais não têm muito essa preocupação do tipo, foi na escolinha, tirou foto, tá no site da foto, tá no Facebook do site. Cara, mas isso para uma pessoa que é golpista, cara, é um pote de ouro. O cara consegue, olhando as fotos nas redes sociais que estão abertas, consegue olhar o seu comportamento, olhar onde você tá, onde você não tá, com quem que você tá, com quem que você não anda, e ele consegue usar isso, infelizmente, de má fé. Então, a jornada dentro do ambiente de segurança, né, é trazer a informação de forma mais lúdica, de uma coisa mais leve, acho que é o principal desafio. A Hackers Rangers faz isso com maestria, recomendo. E a questão de ter, literalmente, o apoio do C-Level, né, digamos assim. Então, assim, da alta gestão, onde os caras consigam colocar, por exemplo, programa de conscientização ou implementação de uma cultura de cibersegurança dentro das metas e propósitos da própria empresa no próximo ano. Então, a gente tem uma meta de 2023, tem um programa de conscientização que, por exemplo, numa campanha de phishing, eu tenho uma aderência de 70% a 80% de pessoas que não caiam. Né? Hoje, se alguém for fazer uma campanha de phishing nas empresas, vai ver que muitas pessoas caem. Justamente porque a gente entra naquela rotina de trabalho o dia inteiro, tá no automático, não presta atenção no que tá fazendo, quer fazer 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo, e é isso que os caras usam a favor deles, né? Então, acho que, dentro dessa pergunta, acho que essa é os dois desafios, é ter realmente a parte da alta gestão ali apoiando tudo que está acontecendo, e
usar empresas como a Hackers Angels, por exemplo, para trazer os conteúdos de segurança de uma forma mais leve, gamificada, lúdica, para poder a pessoa aderir de uma forma mais simples, né? Exato. E o pessoal até aqui da empresa comentou, me colocou no chat aqui que a Start tem bastante costume já. Para quem não sabe ou nunca ouviu falar da Start, a Start é uma fabricante de software na área da cibersegurança. Nós temos um Next Generation Firewall, né? Voltado a pequenas e médias empresas. E a gente sabe que investimento em pequenas e médias empresas é um desafio, né? Ainda mais na área de cibersegurança. E a gente sempre usou a analogia da proteção de uma casa, né? Então, olha, você não precisa saber o que é IDS, PS, você não precisa saber o que é um web filter, um web application firewall, você não precisa saber esses conceitos. Você precisa entender que na sua casa você não coloca cerca elétrica, câmera, muitas vezes, você não coloca uma porta com uma trava de segurança mais forte, você não deixa simplesmente, você fecha a porta, mas deixa a janela aberta, né? Então a gente traz esses conceitos em algumas apresentações há algum tempo já e torna muito mais palatável, né, para os donos e para o pequeno empresário ali, que muitas vezes tem 10 funcionários, 5 funcionários e precisa ali da solução. Ele não precisa saber quais são os recursos específicos, né? Ele precisa saber o seguinte, olha, eu estou mais seguro, né? Essa ferramenta vai me trazer mais segurança, então isso é um ponto que a gente sempre bateu na tecla e a gente concorda pra caramba. E aí, trazendo um pouco mais desse ponto, eu queria perguntar para você. Você acredita, porque você até falou questão da nova geração, que muitas vezes ela vem perdida, porque realmente, cara, a galera que nasceu no ano 2000 para cá, eu vejo assim, eu nasci antes disso, né? Mas a galera que nasceu do ano 2000 para cá, eu vejo que, nossa, assim, tem. E a galera que nasceu de 2010 para cá, pior ainda, né? Piorou. Que nasceu de 2000 para cá, meu, tem muita dificuldade, porque o cara já nasceu no mundo do Google, né? A informação está no Google, então existe muita informação sobre cibersegurança, sobre tecnologia, e muitas vezes é difícil até se orientar, né? Saber exatamente o que vocês fazem dentro da comunidade, que seria tipo um mentoring ali para a pessoa, que é um negócio, um papel muito legal. As pessoas ficam muito perdidas e por isso que tem muita desistência, né? Vagas que são, a pessoa às vezes entra, acha que seria uma coisa e não é. Muitas pessoas que vão pelo salário especificamente, porque hoje a área de cibersegurança paga muito bem, né? Devido também ao déficit de profissionais, então paga muito bem. Então existem alguns problemas no meio desse caminho. A minha pergunta é o seguinte: você ainda acredita, né, ou acredita piamente que a gente está conseguindo atrair e incentivar essa nova geração a entrar no mercado de cibersegurança, ou você acredita ainda que está faltando algum elemento, algo como você próprio diz, né, da comunidade, para apoiar essas pessoas e elas entenderem esse processo de uma forma mais fácil? Olha, Rafael, eu acredito sim que a gente está conseguindo, em pequenos passos, digamos assim, trazer essa nova geração para esse mundo. Eu gosto sempre de pegar, por exemplo, coisas de 3, 4 anos atrás. Hoje, 3, 4 anos atrás, a gente não estaria tendo esse bate-papo aqui, né, com tanta gente interessada pelo tema, tanta gente preocupada com isso. Então, a gente realmente está fazendo um trabalho de formiguinha, de trazer isso para a nova geração. Eu acho que a pandemia acabou ajudando muito essa parte de digitalização das empresas, das pessoas, e também a parte dos golpes, que ajudou muito, porque ninguém estava preparado para ficar 100% assim. Então, essas notícias que a gente vê hoje, né, que cada semana é algum caso novo de alguma empresa sendo atacada, tendo vazamento de dados, algum ataque, algum ransomware que parou a empresa. Então, eu acho que essas informações acabam ajudando a despertar o interesse. Mas ainda acho que a gente tem que ter a união, cara, de mais empresas dentro disso, né? Eu acho que hoje, por exemplo, né, vou usar assim, uma empresa que presta serviço de segurança da informação, ela precisa se unir a outra empresa que presta serviço de segurança da informação. Tem que parar com essa ideia de querer competir, né? Você é melhor que eu quero roubar os seus clientes, eu quero ser melhor, quero ter maior, porque assim, mercado de trabalho e mercado de clientes para empresas, cara,
é o que mais tem, né? CNPJ que é não o que vai mais faltar, abre, né? não vai faltar trabalho para ninguém. E ninguém, assim, a gente é da área de segurança, mas assim, a gente não quer ficar passando madrugadas tentando fazer o ambiente voltar, né? Passar numa sala de crise no final de semana inteiro tentando recuperar um ambiente que foi atacado, criptografado por um hacker que está pedindo um resgate. Ninguém quer isso. Né? A gente acaba, tem as pessoas que realmente gostam da mão na massa, da adrenalina, mas não quer isso para o dia a dia, né? Então a gente precisa se unir cada vez mais. Então, assim, eu acho que a gente está conseguindo trazer esse tipo de conteúdo. Eu acho que esse tipo de comunidade. Então, assim, eu tenho essa comunidade da InfoSec, faço parte de outra comunidade que eu também descobri nesse network que a gente faz, que é a segurança descomplicada, que tem essa proposta de trazer esses recursos. Tem vocês aqui fazendo essas lives. Então, assim, tem conteúdo sendo jogado para as pessoas. Realmente, a gente ainda tem essa dificuldade da pessoa encontrar o conteúdo certo, porque eu acho que aí a questão acho que não é nem da parte de segurança, acho que é do ser humano mesmo, a gente tem uma preguiça danada de fazer uma pesquisa, né? Então, a gente, até para comprar alguma coisa, a gente acaba fazendo uma pesquisa de 5, 10 minutos e compra o primeiro mais baratinho ali que viu, mas se você fizer realmente uma pesquisa, você vai encontrar uma coisa muito mais barata em algum outro lugar. Então a gente tem, acho que essa cultura de pesquisar, de ler, de entender, de perguntar, de tirar dúvidas antes de fazer qualquer coisa. E eu acho que a expectativa tem que estar muito bem alinhada, tanto para quem fornece, né, os conteúdos e os estudos, as certificações, as aulas, etc., com quem está querendo fazer aquela aula. Então, você vai, sei lá, oferecer uma pós, quando a pessoa tentar comprar a pós de você, você tem que explicar bem para ela qual é a expectativa, o que ela vai encontrar dentro daquela pós, qual que é o resultado que ela vai ter depois daquele final, para ver se realmente está aderente o que ela está esperando daquilo. Eu vejo que e aí acaba a própria LGPD acaba ajudando e prejudicando. Né? Ela ajudou, que trouxe um papel de privacidade e proteção de dados um pouco mais sério, mas ao mesmo tempo trouxe pessoas que usaram isso para alavancar vendas sem se preocupar com o que estava vendendo. Então a gente vê a gente falando de certificado, de adequa sua empresa na LGPD em 24 horas. Cara, assim, que é aquela conversa de para boi dormir que a gente sabe que não é assim que acontece na prática. Absurdo. Né? Então, eu acho que é mais ou menos isso. Acho que a gente está conseguindo, sim. Acho que 2023 vai ser um ano que a gente vai ter algum boom de profissionais mais qualificados dentro dessa área e cada vez mais esse tema sendo unificado entre as empresas que prestam esse tipo de conteúdo aqui, que nem vocês. Cara, sensacional. E assim, você até puxou agora um pouquinho aí da questão de 2023. Eu queria ouvir de você algumas previsões e possibilidades para o ano que vem. Né? Você acha que os riscos de segurança eles serão ainda maiores? E quais os conselhos você deixaria para os profissionais da área, tanto aí de SI, quanto de cyber, quanto de TI, enfim, independente, né? Todo esse pilar Mundo. aí na área de tecnologia. Olha, previsões aqui para 2023. Eu entendo, olhando para o histórico que a gente teve em 2022 e 2021, eu acho que a gente vai ter muito mais ataques sendo divulgados, e muito mesmo. Inclusive focado também na parte dos serviços essenciais, que a gente já está tendo essa movimentação fora do Brasil. Então, assim, empresas de fornecimento de água, de energia, hospitais já estão sendo atacadas, infelizmente, e eu acredito que isso vai acabar aumentando no ano de 2023. E isso acaba triste falar, né? Porque assim não é uma coisa que a gente gostaria, né? Mas cada vez mais que a gente tem um ambiente mais conectado, mais vulnerável ele se torna. Então a gente teve, que nem acho que comentaram hoje no marca-passo. Então a gente teve já casos onde um hacker tentou envenenar o fornecimento de água nos Estados Unidos. Entendeu? Então assim, os serviços Teve o caso essenciais do cada vez oleoduto mais. lá também, né? Oleoduto. Então os serviços essenciais cada vez mais serão focados. Por quê, cara? Porque esse serviço é o serviço que realmente tem impacto na sociedade. Então, você imagina você atacar uma empresa de fornecimento de água no estado de São Paulo e parar por 2 horas. O impacto disso para quem Total, recebe né? água no final. Então, e essas infraestruturas, elas não foram criadas baseadas em segurança da informação. Elas foram criadas em alta disponibilidade. Então ela foi feita para
para estar funcionando, não para ser segura. Então esse é o desafio de você conseguir juntar as duas coisas. E isso acaba dificultando. Até, desculpa te cortar, e o pior À até porque vontade. tem um pouquinho a ver com essa questão do fornecimento de água, por exemplo, o pior desses ataques é o que a gente estava vendo até então. Ataques muito relacionados a dados, né? Os caras querendo coletar dado. Agora, quando a gente vê os ataques mais direcionados no sentido de paralisação de energia, água, fornecimento, o que quer que seja, agro, por exemplo, o cara que faz lá, os caras do agro usam aquelas bombinhas lá que fazem a retroalimentação ali do agro, enfim. Então, assim, pensa parar, você afeta a produção do agro, afeta algo, é um efeito em cascata, né? É um problema em cascata que acaba atrapalhando a vida de milhões de pessoas, né? Então, tanto é que eu estava falando com o João Lucas Brásio, né? Dá mais medo da guerra cibernética do que da guerra nuclear. Porque a guerra nuclear vai lá, joga, acabou, né? acabou com todo mundo. Mas a guerra cibernética ela vai gerando um caos contínuo, né? Na vida e na população, né? E eu acho que a guerra cibernética, eu acho que assim, o perigo dela é que ela começa no escuro. Até ninguém tá vendo, né? Porque assim, a gente precisa entender também. Por que eu falo que 2023 vai acabar sendo um pouco maior essa questão de ataque? Porque já tem empresas sendo atacadas nesse final de ano que ainda não sabem. Esse é o ponto, é o X da questão. Quando a gente vê notícia, por exemplo, né, que parou um e-commerce gigante, que né, teve os dados lá criptografados, o ransomware, e parou. Quando chega nesse nível de sair numa notícia, é que o cara já está trabalhando ali faz tempo, não é da noite pro dia. Né, o cara não chegou aqui, botou um botão, acabou, parou o e-commerce. Não, o cara está trabalhando naquilo já faz um tempo. Então, a guerra cibernética, ela começa no escurinho e até chegar no nível que você consegue, mano, parou minha infraestrutura aqui. E aí você começa a ter isso. E os serviços essenciais, eles acabam sendo, é o que eu falei, eles foram criados para alta disponibilidade, eles não foram criados baseados em segurança, porque se você levar em consideração, né, quando que a gente teve a criação de uma Sabesp da vida, não existia segurança da informação naquela época, nem estava preocupado com isso. Então, eu acho que esses serviços essenciais realmente é um foco muito grande dos ataques. E com isso, eu acho que para 2023, eu diria que para os profissionais de segurança da informação, se eles estão em busca de desafio, é se especializar nessas ramificações de segurança cibernética voltada para serviços essenciais, entendeu? Porque implementar uma solução de firewall numa rede corporativa não é a mesma coisa que numa rede de fornecimento de água, de energia, de um hospital. Não é a mesma coisa. Que é infraestrutura crítica, né? Exatamente. Então, hoje, dentro da EDP, por exemplo, a gente trata isso com uma seriedade gigantesca, porque a EDP ela acaba sendo um serviço essencial. Porque imagina, não só a EDP, mas como outras empresas de energia, Enel, Neoenergia, Coelba, Cosern, imagina uma empresa dessa parar o fornecimento de energia elétrica para uma cidade onde tem um hospital. Você vai parar o hospital. Você para o hospital, você para o maquinário. Você para o maquinário, você mata pessoas. Então, a guerra é muito preocupante isso, né? Então, assim, acho que as previsões, eu acredito que para 2023 a gente vai ter muito mais ataque, vai aumentar isso, porque a gente tem essa deficiência em querer preparar um ambiente mais seguro, porque uma coisa que a gente tem dentro do ambiente de segurança da informação, assim, segurança da informação não é simplesmente entregar as coisas com segurança de forma rápida, não existe isso, demora. A gente tem que estudar, a gente tem que desenhar arquitetura, tem que testar, tem que validar, ver se tem acesso, se não tem, corrige, teste de novo, acha uma vulnerabilidade, corrige de novo. Então, para você, às vezes, lançar um site, lançar um ambiente, lançar uma infraestrutura, demora um tempo e, às vezes, a empresa precisa de uma coisa muito rápida e acaba passando por cima. Então, a gente tem essa deficiência. Então, acho que os ataques vão ficar maiores em 2023, mas, ao mesmo tempo, eu acho que essa movimentação que a gente está tendo de produção de conteúdo, que nem vocês estão fazendo, trazendo especialistas de cada pontinha, fazendo esse network cada vez maior, vai facilitar essa geração a se profissionalizar dentro do ambiente de cibersegurança e criar pessoas ali que realmente estejam
felizes ali em realmente combater o crime. Parece até brincadeira, né? Combater o crime, parece que é herói, né? Coisinha de Marvel, DC Comics e tal, mas não, cara, o segurança da informação ele é praticamente né? isso. Ele Quase combate o isso. crime, cara. Ele fica ali contra o hacker tá tentando invadir e você tá tentando deixar ele para fora da casa. E é o que nem vocês explicaram do exemplo da casa. Você põe lá as travas de segurança dentro da sua casa, tranca a porta, tranca isso, mas quando um ladrão tenta entrar, o que você faz? Você tenta fazer ele sair, liga para a polícia, faz barulho, tem um cachorro que vai tentar morder, enfim, você tenta criar mecanismos para expulsar o cara dali, né? Então acho que essa questão é muito legal. E eu acho que o que também facilita também é os programas de bug bounty que a gente está tendo cada vez mais. Eu vejo que está aumentando empresas a tornar isso Uma cultura, né? uma cultura dela, né? Então a Google tem, Facebook tem, então cada vez você vê mais empresas criando esses programas de bug bounty, que para quem quer levantar uma graninha extra, quer testar, quer treinar mesmo, né? é um incentivo. E o cara fica ali testando, e para a empresa que está fazendo o programa é vantajoso, porque o cara achou uma vulnerabilidade, o cara corrige e pronto, né? Então Custa eu muito acredito mais que para o custa 2023 é isso. bem menor, né? Bem Custa bem menor, menor bem para as menor. empresas. É o que eu sempre Pô, falo, né? cara. Acho que o investimento em cibersegurança sempre vai ser menor que o prejuízo se você tiver a empresa parada. Eu acho que Exato. a gente não consegue mensurar isso porque a gente precisa que a empresa pare para poder ter o valor de prejuízo, mas no contexto geral, eu acho que é simples de analisar. Eu acho que, cara, vou investir 1 milhão no ano de 2023 em cibersegurança. Com certeza, 2 dias parado da sua operação é muito mais caro que R$ 1 milhão. Então, eu acho que Exato. as empresas elas precisam ter essa noção. Porque o problema do investimento é isso, né? Você investiu, já perdeu aquela grana. E aí o prejuízo a gente sempre fica naquela sensação do tipo, não vai acontecer comigo agora. Aconteceu ali, aqui não. Será? Não acontece. Então, assim, Só cara, acontece acontece. na casa do vizinho, né? E aquela frasezinha, acontece nas melhores famílias, cara. Minha irmã já foi É. assaltada e roubaram o celular dela e fizeram o processo de limpa-conta. Por quê? Porque ela salvava a senha dentro do próprio celular. E a irmã de um cara de segurança da informação, que trabalha dentro de casa explicando sobre isso. Então, assim, acontece aqui também, cara. Difícil engolir, E né? não, mas aprendeu, ficou com medo e depois começou a seguir minhas dicas lá que eu passei para ela. Mas Cara, basicamente é isso, eu acredito sensacional. nesse viés. Acho que pra galera que tá aqui no chat, tá acompanhando a gente, já dá para ter um overview, assim, muito legal no sentido de cultura, a importância da cultura, a importância da conscientização, né, e da comunidade. Até falando um pouquinho aí sobre a sua comunidade, coloco à disposição aí a Start também, né, a gente aí para colaborar no que for possível. Depois você Sempre. pega meus contatos aí acho que o pessoal te colocou em alguns grupos aí, né, o pessoal do Colocou. marketing pegou seu contato. Pode pegar meus contatos, vou até pedir pro pessoal compartilhar meus contatos para a gente continuar falando Maravilha. sobre, né? Porque a Start acredita muito nesses 3 Cs, né? A gente vem já a gente já vem falando isso há uns 5 anos, mas de uma maneira mais firme há uns 3 anos, criando conteúdo. A gente tem um canal aqui no YouTube com, assim, mais de 200 vídeos falando sobre cibersegurança. É claro que a gente faz um evento desse, ele não chega a todo mundo, né? Porque, infelizmente, ainda não é um assunto tão público, né, para as pessoas não buscam muito saber sobre isso, mas com o apoio e a força da comunidade, trazendo as empresas para elas junto investirem nisso, tanto as comunidades que já têm ali os profissionais que muitas vezes têm redes de contato, eles podem começar a gerar pulverizar essa informação, e eu acho que isso é fundamental. Então, a gente Sim, está super à com disposição certeza. aí para colaborar junto, tá? E aí eu queria, né, a gente já está chegando aí ao final, queria que você desse um conselho final para a galera, e também teve um pessoal que se interessou em conhecer um pouco mais sobre a sua comunidade. Se você pudesse dar ali um overview rápido de como fazer parte, como que funciona, se vocês têm alguma agenda, algum calendário de conteúdo ou não, se é algo mais voltado a grupos por enquanto. Conta um pouquinho Tá. para a galera aqui e aí a gente já finaliza Ó, e vai para o próximo passo aí.
Perfeito. Eu acho que assim, o conselho que eu dou, não só para as pessoas profissionais ali, mas para as empresas também, quem tem quem trabalha com segurança da informação e tem abertura para falar isso dentro da empresa, falem. Eu acho que as empresas elas precisam incentivar os seus funcionários de segurança a participar de eventos, entendeu? Incentivar, realmente pagar, cara, vai lá naquele evento, vai ser importante você conhecer isso, essa nova tecnologia, e traz esse negócio para dentro de casa. Então, eu acho que esse é o conselho maior. Para os profissionais em geral, participem de todos os eventos que vocês puderem, de pessoas renomeadas de mercado, por exemplo, a Start é uma delas. Usem e abusem dos conteúdos que a galera põe na internet, tirem dúvidas, acessem isso, tentem entrar em contato com os caras no LinkedIn. Eu posso falar abertamente aqui que eu tenho certeza que o Rafael, outras pessoas são abertas dentro do LinkedIn, caso vocês queiram tirar dúvida, etc. Então, vai para cima, não tire a vergonha de lado e vai para cima. Acho que esse é o maior conselho. E sobre a comunidade, cara, para tentar acabar aqui rapidinho, a comunidade ela tem literalmente o objetivo de unir a maior quantidade de profissionais de segurança da informação, mas também as pessoas entusiastas. Então, assim, as pessoas que não são da área, mas também querem aprender, querem ficar ligadas ali no dia a dia. Então, querem por exemplo, querem saber se o WhatsApp está vulnerável ali e precisa atualizar, enfim, que também queiram aprender sobre o tema e que as pessoas também que estejam começando ali. Então, a gente tem ali, por exemplo, eu sei que tem ali pessoas, por exemplo, de RH dentro da comunidade, que não tem nada a ver com segurança da informação, mas está ali, entendeu? Tenho estagiários, eu tenho pessoas que são de outras áreas, que estão dentro da comunidade. Então, a gente tem a comunidade, o link, o pessoal do marketing acabou colocando aí. Ali tem alguns canais nossos, o principal canal é no WhatsApp, porque acho que a conversa fica mais rápida. A gente tem um canal no YouTube, que a gente tem alguns conteúdos lá que a gente fez, inclusive o Vinícius Perales da Hackers foi um convidado nosso lá que a gente fez uma live falando de deepfake, por exemplo. E aí a gente tem a missão de cada vez mais, mensalmente, a gente deu uma parada aí por alguns outros motivos, mas fazer lives justamente no nosso canal do YouTube de temas relevantes, né? E trazer os temas relevantes mais focado para a galera que não é da área, entendeu? A gente une os profissionais para criar conteúdo para quem não é profissional. Essa, acho que se fosse para resumir, seria isso: é trazer a galera, que os especialistas, mesmo os hackers do bem, digamos assim, para produzir esse tipo de conteúdo para quem não é da área entender a coisa séria. Para dar até uma brincadeira, tem um cara, acho que no TikTok, por exemplo, que ele usa deepfake para se passar pelo Keanu Reeves. Virou um meme, todo mundo já viu esse videozinho, e eu falei para uns amigos, falei, cara, isso aqui é deepfake. O que é deepfake? Eu falei, vê essa live, entenda isso. Então, assim, o vídeo hoje já não é 100%, então fiquem antenados nisso, né? E eu acho que é isso, cara, acho que assim, a comunidade tem esse viés, a gente tem a comunidade dentro do WhatsApp, dentro do LinkedIn, tem também no site, mas o nosso principal foco ali acaba sendo no WhatsApp ali, que a troca de informação fica muito mais rápida. Show, cara. Deixa eu até te falar, o João Guilherme Espíndola aqui, ele pediu um conselho para encontrar vagas iniciantes nessa área. João, entra no grupo da InfoSec Community. Ô Vitor, vocês conseguem dar um help para ele lá? Ele consegue mandar uma mensagem lá? A galera vai ajudar ele lá? Com certeza. Então, Inclusive, a gente acaba trocando informação com outros grupos que a gente tem também de vagas, então a gente dá uma selecionada às vezes. Tem galera que joga vaga lá que não está disponível no LinkedIn, que é direto no site da empresa, então a gente acaba não acessando ali. Mas entra lá, João, e manda seu CV lá. Tá o link aqui na live aqui, mas acho que tá no chat aí também. Deixa eu jogar de novo aqui, ó. Que acho que o pessoal entra lá, manda o seu CV, dá um toque que a galera se mexe lá, bicho. Aí, ó. Clica no link, entra lá no grupo que a gente manda dá para mandar mensagem lá, né, Vitor? Dá, não, é aberto, 100% né? Aberto. E entrou lá, pensou em fazer alguma brincadeirinha lá, a gente já tira, hein? Já tô avisando. Não, tem gente que regra, entra lá para querer fazer bagunça, não dá. A gente tira. Não dá. A única coisa que eu dou conselho a gente tem algumas pessoas ali que são os hackerzinhos do bem, então cuidado com o que coloca ali, entrou com o número, não vai prejudicar, hein? Exato, então, ó, a gente gerando oportunidades aqui pra galera e a gente fica feliz que o Security Day tá conseguindo apoiar. Cara, já conseguimos colocar a gente conseguimos colocar a gente em vaga já do João Lucas, galera se inscrevendo.
Aí, ó, o negócio tá top. É Entrando isso, na cara. comunidade de Esse é o vocês, é resultado. isso. É isso aí. Parabéns pelo conteúdo de vocês, parabéns pelo dia inteiro aí. Obrigado. Eu sei que é cansativo fazer uma live desse tamanho, mas acho que, cara, é muito importante isso. E parabéns mesmo pela iniciativa. E contem com a gente aí que precisar, cara. Tamo aí. Vitor, muito obrigado. Certamente nos falaremos outras vezes aí para trocar uma ideia sobre a comunidade, sobre outros assuntos. Acho que a gente tem bastante coisa em comum, né? Bastante ideias em comum. Acho que a gente pode continuar se fortalecendo aí. Sempre. No Brasil, acho que o Brasil precisa crescer muito nesse aspecto. Muito, E a muito. gente está Você sair fazendo esses daquele ranking eventos que você justamente colocou no por isso. começo lá, sair daquele ranking lá de ser o país mais atacado. Não Tem dá, que sair cara. disso Não aí, dá. cara. Exato. E olha que o Brasil nem é o maior país do mundo, né? Isso que é o pior, né? E é o mais atacado, né? É o mais Então, atacado. realmente, a gente precisa mudar muito a nossa mentalidade aqui no Brasil, do povo Isso. brasileiro, e passa por nós, né? Acho que a gente que tem a mensagem, né? A gente tem que ser o bastião ali dessa Sim, informação, porque senão, exatamente. se depender de outras pessoas que não têm esse conhecimento, acho que tem que vir das empresas que fabricam soluções, tem que vir Isso. das comunidades, dos especialistas que acabam implementando esses recursos e daqueles estudiosos, os acadêmicos que também precisam sair um pouquinho da academia e um pouco também vir para esse campo mais aberto de debate, né, com as pessoas no geral. E eu acho que isso, cara, se a gente se fortalecer nesse aspecto, a gente vai crescer muito. Então, Isso a mesmo. gente está super à disposição aí para evoluir junto. Cara, É muito isso aí. obrigado e nos Eu que vemos nas agradeço. próximas. Obrigado, contem com a gente aí também. Até Tchau, tchau, mais, valeu, pessoal. tchau, Um tchau. abraço.